A paz do Senhor. A paz do Senhor. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema é falso profeta. E hoje, através desse tema, quero responder perguntas que, consequentemente, é feita e a Bíblia responde. E a pergunta de hoje é: pastor, como conhecer o falso profeta? É simples. O falso profeta ele vem até vós exteriormente como ovelha, mas interiormente como lobo. O que é que quer dizer este texto? Este texto quer nos apontar que por fora o falso profeta se veste como um crente, como um verdadeiro profeta, mas dentro dele jorra para fora tudo de impureza, avareza, lascívia, idolatria e tudo que é contra a Sagrada Escritura, o falso profeta ele exerce. Nós entendemos que o falso profeta até ele pode tentar enganar alguém, mas alguém que é a promessa, alguém que Deus prometeu a vida eterna, ele jamais será enganado, se este alguém perseverar na doutrina do Senhor. Se nós formos para o livro de Mateus 7,15, 14,15, nós entendemos a seguinte mensagem: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram, guardai-vos todos os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O significado da expressão lobo devorador significa que quando a pessoa ministra a palavra em troca de dinheiro, em troca de bens financeiros, isso se resume em lobos devoradores. Muitos falsos profetas já têm se levantado no meio da cristandade. Muitos falsos profetas já têm se levantado no meio dos cristãos, fazendo prodígios, milagres, maravilhas à vista dos homens, porque a Bíblia diz que o próprio maligno, o diabo, o inimigo da nossa vida, ele se transfigura como um anjo de luz, mas este receberá a repentina condenação. Se nós entender e passar a página, passar de capítulo, de versículo e de livro, já para o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 44, nós entendemos que o falso profeta, nós conhecemos ele pelas atitudes, pelos atos, pelo que pratica. O falso profeta é distintamente e espontaneamente claro para que nós possamos detectar, apontar, para que nós possamos entender quem realmente são os falsos profetas. E os falsos profetas já têm se levantado há muito tempo na vida do cristão, na vida da cristandade, das irmandades. Os falsos profetas é conhecido pela sua fruta, ou seja, a árvore boa, ela produz um bom fruto, mas a árvore maligna, ela produz um mau fruto. A Bíblia diz que a vida de um profeta é conhecido pelas suas obras. A vida de um cristão é conhecida pelas obras que fazem, pelos atos praticados. Se a pessoa pratica obras malignas, esta pessoa já é maligna. Esta pessoa, ela é determinada pelo maligno.
porque está fazendo obras que o diabo se agrada. Digamos então que uma árvore, quando ela nasce, cresce, se desenvolve e frutifica e traz as suas frutas. Igualmente a vida do cristão. O profeta, a verdadeiro, ele nasce, cresce, se desenvolve, envelhece, dá fruta. E esta fruta é fruta boas, as obras boas, as coisas que ele pratica, é somente para fluir a vida de alguém, para aumentar o astral espiritual de alguém. Já o falso profeta, a vida dele é toda desmantelada. A vida dele é toda de cabeça abaixo. Ou seja, a vida do falso profeta, ela é conhecida pelas obras que as pessoas fazem. Se o profeta profetizar e esta profecia não se cumprir, a Bíblia nos aponta e nos determina uma autoridade para que nós possamos não nos amedrontar dele, pois este é o Espírito anticristo que habita nele. Porque toda a profecia de Deus, que Deus mandou alguém falar, ela deve se cumprir. Se não se cumprir, já estamos determinando que este é um falso profeta, e Deus não falou na boca do profeta, esse profeta tem que morrer. E então a palavra de Deus, ela nos dá consentimento da sua palavra, para que venhamos a propagá-lo, a genuína palavra. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Porque tais falsos profetas, ou apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque os próprios Satanás transfigura em anjos de luz. O falso profeta, ele pode enganar com prodígios, sinais, maravilhas, que faz, se possível, fogo descer do céu aos filhos dos homens. Mas este profeta é um falso profeta. E como é que nós detectamos se é realmente um falso profeta? Pelas suas obras, pelos seus atos. Se ele é um bom obreiro, ele ministra a palavra de Deus gratuitamente. Ele transmite a palavra de Deus gratuitamente. E então a palavra de Deus não deve ser propagada para a avareza, para a cobiça, para trocar por bens financeiros. A palavra de Deus, ela diz: de graça vos recebi, e de graça vos dará. Foram enviados 72 discípulos pela pessoa de Jesus a ir adiante das ovelhas perdidas. Jesus Cristo disse para eles: ide aos caminhos das ovelhas perdidas, pregai o Evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. De graça recebi, de graça vos dará. De graça os apóstolos estavam recebendo aquele dom. E gratuitamente ele tinha que transmitir aquele dom. Se você tem o dom de profeta, se você tem o dom de profetizar, profetize. Mas não cobre pela palavra que o Senhor determinou para que você ministre gratuitamente. Faça o seu nome de cristão, de profeta, valer a pena diante da cristandade, diante da pessoa de Jesus Cristo. Faça este seu argumento valer a pena. Quando você for convidado para uma determinada denominação para pregar, leve o Evangelho. Não estipula valor. Porque a palavra de Deus vai dizer aqui no livro de 1 João: amados, não creia a todo o Espírito, mas provai se o Espírito vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo. Amados, não creias em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado do mundo. Olha, quando você recebeu uma mensagem
resumidamente, pegue sua Bíblia e vê se esta mensagem que você recebeu está de acordo com os preceitos bíblicos. Quando nós iremos para um lugar onde tem um profeta ministrando a palavra, nós temos que levar a nossa Bíblia para comparar a pregação do profeta com a Bíblia. Se estiver de acordo com a Bíblia, nós sabemos que aquele profeta está falando pura verdade. E o falso profeta, como ele se comporta diante da humanidade? O falso profeta, quando você convida ele para a sua congregação, para pregar na sua congregação, ele logo diz, eu vou por tanto. Ele estipula um valor, coloca um valor X para fazer a pregação, para levar a mensagem de Deus. Mas não é desta forma que o profeta de Deus transmite a palavra. Se alguém convidou um dirigente ou pastor de uma determinada denominação, convidou para ministrar a palavra de pastor, de profeta, cabe aos irmãos saber que o profeta precisa se vestir, o profeta precisa se alimentar, o profeta precisa cuidar da sua família, trazer o pão do dia a dia para a sua casa. Porém, se esse profeta é um profeta humilde, cabe aos irmãos, cabe ao pastor da igreja na qual convidou esse profeta para ministrar a palavra, cabe a eles se reunirem e trazer uma oferta para este profeta. E o profeta recebe. Mas o profeta não tem que determinar valor. A palavra de Deus é insumável. Se você vai ministrar a palavra de Deus em algum lugar, a Bíblia diz que nós temos que ajuntar tesouro nos céus, não aqui na terra. E se você cobra para pregar a palavra de Deus, você está ajudando o seu tesouro aqui na terra, não lá no céu. O galardão que era para você receber, você está cobrando ele aqui. Porque através das nossas obras, receberemos galardão. Galardão é algo que nós iremos receber após salvação. Então, o falso profeta, quando ele vem assim, tentando enganar, fazendo uma profecia que não está de acordo com a Bíblia, é fácil nós entender. Se a profecia que você recebeu não se cumpriu na data determinada que o profeta profetizou para você, pode tirar esse profeta da lista dos profetas, porque ele não é profeta. Ele é um falso profeta. Ele já tem o espírito de anticristo. O espírito de anticristo já tem se levantado diante das denominações para enganar com a avareza, para enganar com palavras fingidas. É o que o apóstolo Paulo ele nos alertou. É que o Senhor Jesus já tinha nos alertado antes que muitos falsos profetas têm se levantado já no mundo, para que nós possamos crer no Espírito. Sabe aquele movimento, muitas das vezes, movimento fora do normal, meio antibíblico. Quando uma denominação se reúne, nós sabemos que alguns têm salmo, alguns têm línguas, alguns têm profecias. Faça tudo isso para a edificação. Para a edificação de quem? Da igreja. Aquele que fala língua, que ele ore, se não tiver um intérprete, para que seja interpretado. Então, quando nós iremos observar vários conteúdos dentro das denominações, não de todas, mas de algumas, ou seja, de muitas, nós vemos que tem uma questão antibíblica. Muitas das vezes no meio cristão, no meio pentecostal, no meio da nossa cristandade, às vezes tem muita meninice, e nós iremos compreender se realmente é de Deus ou não é. Às vezes tem uma coisa de uma movimentação dentro do ministério.
alguém se levanta para profetizar. E alguém profetiza para uma pessoa. Só que essa profecia não se cumpre. E aí? Não foi Deus que falou na boca dele. É um falso profeta. Cuidado, meus queridos. Cuidados para que você não caia no laço do inimigo. Cuidados para que vocês não caiam nas armações do adversário. A Bíblia diz que o diabo, ele está rodeando sobre a terra, à procura de uma presa que possa tragar. A palavra de Deus diz que o maligno, ele anda rugindo feito leão. Anda rugindo feito leão à procura de uma presa para tragar. Tenha bastante cuidado. Tenha bastante cuidado porque muitos falsos profetas têm se levantado sobre a terra. Tenha muita vigilância porque a Bíblia diz que é necessário que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo venha a apostasia. Por amor de muitos ser esfriado, a Bíblia diz que surgirão esta apostasia. Pessoas dando ouvido a fábulas. Pessoas dando ouvido a algo que não é bíblico, somente para satisfazer a própria vontade. E os falsos profetas estão ganhando lucro com isso. Sabe uma maneira muito simples de nós detectar quem realmente se autodenomina como um falso profeta? Observe essa atitude dele. Observe se esta árvore está dando bom fruto. A árvore boa, ela produz bom fruto. A árvore má, ela produz má fruto. Uma água doce não pode se misturar com a salgada. Água doce não joga água salgada ao mesmo tempo. Se você cava um poço, e este poço da água doce, ela jamais irá jogar água salgada. Se você cava um poço e essa água é amargosa, jamais ela se transformará em água doce. O mar, quando joga água doce e água salgada não se misturam. Ela cria um muro protetor para separar algo de algo, o doce do salgado. E então o cristão, quando ele é um profeta de Deus, a boca dele é para abençoar, a boca dele é para jogar pista para a tua vida, não é para te amaldiçoar. Porque quem faz essa separação do joio e do trigo é o Senhor Deus, no grande dia da ceifa. Que a graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. A paz do Senhor